agora é a nossa hora de revisarmos a nossa aula 13.1, porque essa é a nossa aula 13.2. Tudo bem, então? Pega o teu material e a gente vai, então, rapidamente, não tão rápido assim, mas vamos pontuar os principais, né, pontos que você precisa rever dessa aula. Vamos lá? Isso aí, então vamos para a nossa lâmina, aula 13.2, a adaptação dos seres vivos. E aí, será que vocês conseguiram captar o que foi falado na aula? Se não, agora é aquele momento da revisão geral aí, desses conceitos. Então vamos lá, gente. A gente falou sobre a adaptação. A gente viu que essa adaptação ela é fruto de um processo evolutivo que vai fazer com que as espécies, né, que sofreram mutações, se tornem mais adaptadas ao ambiente e essa adaptação vai favorecer a sobrevivência e a reprodução desses indivíduos, tá bom? Como mecanismos de adaptação, nós temos a camuflagem e o mimetismo. Tudo bem? Dentro da camuflagem, a gente falou que esses organismos, eles vão se assemelhar ao meio onde eles estão inseridos. Isso é uma característica evolutivamente favorável, que traz vantagens adaptativas desses organismos. E a gente pode ter a camuflagem por homocromia ou por homotipia. Homocromia, esses indivíduos vão se assemelhar à coloração do meio onde eles estão inseridos, né? Como a gente viu ali no caso do camaleão. E a homotipia vai ser a semelhança ao formato daquele ambiente das folhas, né? De galhos, gravetos, como o bicho-pau, como aqueles louva-a-Deus, tá bom? Então, eles vão assemelhar com o formato de alguma parte do ambiente. E quando a gente fala de mimetismo, professora? Nós temos 3 tipos. Vamos só lembrar aqui o conceito geral do mimetismo. O mimetismo é quando a espécie ela vai se assemelhar com outra espécie. Ambas, né, vão ter vantagens adaptativas. E de acordo com o mimetismo, nós temos 3 tipos que falamos bastante, principalmente batesiano e mulleriano, né, professora? Nós temos o batesiano, que uma das espécies, né, vamos pensar em 2 espécies, pensei, professora. Exemplo aí do mimetismo batesiano que você falou, vamos pensar aí. Uma das espécies, ela vai estar apresentando, né, um veneno, de repente. Uma vai ter alguma coisa tóxica e a outra não. Já no mulleriano, ambas as espécies vão apresentar, né, podemos dizer assim, substâncias, né, não palatáveis para outros predadores. E nós temos mais um conceito, né, que é o pecamiano. O pecamiano é aquele que o indivíduo vai se aparecer, pode ser indivíduos de espécies diferentes, né? E ele vai se assemelhar com outra espécie, morfologicamente. Para quê? Para poder chegar ali, é tipo o intruso, não tem? Aquele intruso na festa, ele tá vestido na festa fantasia, ele tá fantasiado ali, parece com todo mundo, tá tudo certo. Mas, na verdade, ele é o inimigo, né? Então, as espécies que utilizam o mimetismo pecamiano, eles vão acabar facilitando a sua entrada, a sua afeição pelos outros indivíduos daquele grupo, e aí ele, preda. Isso mesmo. E para finalizar, falamos também dos mecanismos de alimentação, reprodução e de ambiente. A alimentação, a gente viu os diversos tipos, né, de bicos, né, dos animais, mecanismos de reprodução, né, nós vimos a questão dos animais que são ovíparos, ovovíparos, né, os placentários, vivíparos, né, mecanismos de ambiente, né, a questão da asa que vai estar ajudando para animais, espécies que vivem, né, sobrevoando. Então, a gente viu essas adaptações que fazem parte, né, do processo evolutivo dos seres vivos. E agora, pessoal, espera aí um pouquinho. E agora é aquele momento que você vai ter aquele tempo aí para fazer as revisões, que já teve, né, mas as revisões em cima das questões que a gente vai estar trabalhando daqui a pouco com vocês. Então, aguardo vocês. Só para você conhecer, resolver junto com seus colegas e depois a gente juntinho vai trabalhá-las, tá bom? Tchau, tchau! Sim.
É isso aí, voltamos agora com a nossa atividade de sala. É aquele momento para ver se realmente os conteúdos trabalhados na aula ponto 1 foram fixados. Será que você conseguiu resolver todas as questões? É isso que a gente vai ver agora. Qualquer dúvida, através do professor presencial, manda suas dúvidas aqui pra gente, que eu e a professora Tabita vamos estar respondendo com vocês. Certo? Então vamos lá para a nossa primeira questão. Questão de número 1. Diz o seguinte, galera. Na natureza, pode ocorrer de duas espécies possuírem a mesma coloração e também apresentarem o mesmo risco. Desse modo, outros animais vão acabar reconhecendo aquela coloração de um grupo depois de terem experiências ruins com ela. A este processo adaptativo denominamos de mimetismo. Como é identificado este tipo de mimetismo? A gente viu Isso dois, aí. né? Ó, lembrando aí, pessoal, que essa questão ela já começa com o conceito do mimetismo. Só que o que ele quer saber? Ele arrodeou, mas ele quer saber o quê? Aí, como esse processo ele é identificado? Então, vamos analisar aí. Alternativa A, né? Vamos lembrar aí que a gente falou do mimetismo e falamos que nós temos 3 tipos, 3 variáveis aí. Alternativa A, ele fala batesiano. B, homocromia. C, pecamiano. D, homotipia. E E, mulleriano. De cara, né, professora, a gente já consegue descartar aí a alternativa B e a alternativa D, porque tanto a B quanto a D está relacionada ao quê? Ao conceito da camuflagem, né? Homocromia, a cor, homotipia, a forma. Então, sobrou aí, né, em relação à questão 1, a alternativa A, C e E. E aí, gente, o que será? Ele já deu aí uma deixa que ambos, né, das duas espécies, elas, além delas possuírem a mesma coloração, elas apresentam o mesmo risco. Quando ele fala que as duas espécies apresentam o mesmo risco, ele já está se referindo a que tipo de mimetismo? Vamos lá, eu vou fazer aí de cima para baixo, para a gente já eliminar. Sim. Aqui ele fala que é do tipo de mimetismo batesiano, só que não é o batesiano, porque o batesiano só uma, né, põe risco. Então já corta aí, já elimina. Alternativa A. Sobrou o quê? Alternativa C e E. Ela já é a aparência com o outro, tem a ver com a cor, né? Com essa coloração. Então, a alternativa que responde à questão 1 é a alternativa E, é o gabarito E. Mulleriano. Lembra que o mulleriano, ambas as espécies, né, além delas se assemelharem uma com a outra, elas vão apresentar o mesmo risco, que é o caso aí, é o conceito aí que ele deu. Ele arrodeou para chegar para que você pudesse marcar o quê? Né? A alternativa E. Eu vou até marcar aqui, eu sei que já está aqui o gabarito E, mas para ficar mais bonitinho, professora, eu vou marcar aqui. Podemos prosseguir agora com a questão de número 2. Vamos fazer a leitura dela para que a gente consiga entender o que essa questão está pedindo. Vamos lá. Quando o ser vivo tem a capacidade de imitar a coloração do ambiente, permitindo que o mesmo se confunda ao ambiente, facilitando seu ataque e ou defesa. A esse tipo de processo adaptativo denominamos de... Vamos lá, alternativa A, mais uma vez aí batesiano, sabe que você já sabe que batesiano está relacionado ao quê? A mimetismo. Será que esse conceito aí tem a ver com mimetismo? Homocromia, pecamiano, D, homotipia e alternativa E, mulleriano. Pessoal, vamos analisar aqui a pergunta em si. Quando ele fala, quando o ser vivo tem a capacidade de imitar a coloração do ambiente, ambiente se refere ao quê? A camuflagem, a meio, tá bom? Camuflagem. E quando ele fala aí da cor, lembra do conceito da camuflagem? Que dentro do conceito da camuflagem a gente tem com relação à forma, que é a homotipia, e com relação à cor, que é a homocromia. De cara, a gente já começa o quê? Eliminar
os conceitos relacionados ao mimetismo. Então, eu já sei que a alternativa A está errada, não marca. A C não marca e a E também não marca. Porque a questão tá falando o quê? Está conceituando a camuflagem. Só que em cima da camuflagem, ela quer saber o quê? Organismo que consegue imitar a coloração. E qual dos dois conceitos aí? B? É o B ou é o D? Bem, como vocês aprenderam muito bem comigo, com a professora Tabita, você já sabe que a resposta correta é a letra B de bola. Então, para você que marcou B, eu acho que todo mundo acertou essa daí, né, professora? Uhum. A alternativa correta Aí diz assim, é a letra B. Coloca essa questão na prova. Pois é, e já lembrando, tá? Até bom que a professora Tabita falou, essa aula aqui, a 13.1, já é uma aula que vocês já devem estar se preparando para a nossa avaliação. Gostoso, né, professora? Eu adorei essa aula, é uma aula muito legal mesmo. Vamos lá, vamos conceituar, vamos continuar aí. Alternativa questão 3. Olha, já ia dar a resposta da questão 3 sem nem ter entrado nela. Gente, questão 3 diz o seguinte: ao longo do processo evolutivo, alguns organismos sofreram transformações. Isso é muito legal, né? Ao longo do processo evolutivo, alguns organismos sofreram transformações que lhes possibilitaram maiores chances de sobrevivência no meio ambiente, ajustando-se morfologicamente e fisiologicamente ao ecossistema em que vivem. Que evento, está destacado aí, que evento permite essas transformações, essas mudanças nesses organismos? E que processo é responsável por favorecer a sobrevivência de espécies mais bem adaptadas? Gente, essa questão aqui, ela tá aqui muito clara. Eu acredito que vocês não tiveram dificuldade de responder. Porém, contudo, todavia, numa avaliação externa, ela vai rodear, vai florear, vai trazer um conceito, vai trazer uma história lá, só que você tem que ter na sua mente muito claro esses eventos que provocam essas alterações, essas transformações, e que o processo que aqui está solicitando é ele que rege tudo que a gente tem hoje, vamos dizer assim. Porque se não houvesse esse processo, a gente não teria as espécies que hoje estão aqui, sobrevivendo e resistindo a todos os intempéries que nós sabemos que às vezes muitos deles nós mesmos, seres humanos, provocamos, tá bom? Isso mesmo. Então vamos ver a resposta correta com relação à questão 3, que eu tenho certeza que vocês já sabem, já responderam ela, né? O evento que ele fala aí na questão tem a ver com a mutação. É a mutação que permite o surgimento de nova característica e o processo é a seleção natural. Lembra das apomorfias que nós comentamos na aula sobre especiação? Tá aqui. Justamente a mutação, né? Você já sabe o que é. É um evento que pode acontecer ao acaso, não tem como a gente falar, vai acontecer, não vai acontecer. É algo que acontece ao acaso. E, lógico, através da mutação, pode sim surgir uma nova característica e, de acordo, né, com essa nova característica, dependendo do organismo, ele pode se beneficiar no meio onde ele vive. Aí vem a seleção, um processo que a gente chama de seleção natural. Se essa característica for benéfica àquele ambiente, aquele organismo ele vai se desenvolver, vai crescer, vai se reproduzir e vão surgir novas espécies, né, espécies com a nova característica. E aquela característica, dependendo ali do ambiente, pode sim ficar, como é que eu posso dizer, mais bem vista, né, naquele ambiente, e o organismo mais bem adaptado, ele vai sobreviver. Muita gente, professora, quando a gente fala de, por exemplo, quando a gente fala de avaliação, vai ter uma avaliação. O menino se arrepia todinho, o menino fica passando mal, o menino fica nervoso, não é? Causa um desconforto. Um alvoroço. Um desconforto. Mas preste atenção aqui comigo, queridos. Quando a gente fala em evolução, a mutação ela é importante, assim como as avaliações. A mutação vai acontecer, independente de qualquer coisa, ela vai acontecer. E as avaliações, elas também, quando você está bem preparado, você não quer ser avaliado, você diz, pode vir a prova que vier, mano, eu estou preparado, depois eu estudei pra caramba, eu estou manjando de tudo. E a mutação, ela também tem essa eficiência,
porque se não fosse elas, as apomorfias não apareceriam. E aí essa variedade, essa diversidade de organismos que nós temos no ambiente não aconteceria do jeito que estão, né? Então a mutação não é uma coisa ruim. Agora, lógico, quando a gente fala de mutação a nível ser humano, Homo sapiens, elas que podem acontecer genicamente, nos genes ou cromossomicamente, realmente, elas algumas vezes elas vão trazer, quando elas acontecem, trazem o que nós falamos de anomalias. E isso não é legal realmente, mas no processo evolutivo é fundamental. Justamente. Vamos prosseguir agora para a questão de número 4, olha aí, que é uma questão adaptada. Em meio à natureza, vários são os tipos de adaptações relacionadas ao aspecto dos seres vivos que permitem aumentar as chances de sobrevivência da espécie. Sobre os mecanismos adaptativos, estabeleça a associação correta. E mais uma vez, eles vão usar o quê? O mimetismo e a camuflagem, que foi os conceitos que nós trabalhamos. Só que aí ele fala da camuflagem de uma forma geral e o mimetismo ele está especificando. O número 1 está especificando mimetismo batesiano, número 2, pecamiano. E já o 3 é camuflagem. Então, em cima disso aí, a gente vai analisar agora, né, essas frases e vamos fazer a associação correta, de cima para baixo. Então vamos ler, né? Vamos ler a frase, professora. Os animais se disfarçam para atacar suas presas, se misturando a outros parecidos para se aproximar da presa. Aquele infiltrado, você lembra que a professora usou essa expressão, né? Aquele infiltrado na festa, que chega lá na festa fantasia, ele tá bem... Se ele chegar sem nada, todo mundo vai perceber. Nossa, ele veio para uma festa sem, né, caráter, né? Mas ele não, tá lá, tá com a festa fantasia, tá lá fantasiado, tá bonitinho, passa tranquilamente, né, entre eles. E aí, na hora bem inesperada, ou esperada para ele ataca. Qual é o tipo de relação que a gente tem com as alternativas que a gente viu anterior? Batesiano, pecamiano e a camuflagem. A gente já sabe que isso aqui não é camuflagem, porque a gente está falando de espécies, né? Como vocês já se ligaram, a alternativa, no caso, né, o que marca bem é o número 2. Seria o quê? O mimetismo pecamiano. Vamos analisar agora a próxima frase. A adaptação importante dos organismos ao que permite torná-los praticamente invisíveis aos predadores e presas. E aí, o que será, gente? A camuflagem. Alternativa 3 e já sobrou aqui a alternativa 1, né? Que é o mimetismo batesiano. Refere-se a duas ou mais espécies que são semelhantes em aparência, mas apenas uma delas é perigosa. Então, a ordem correta é 2, 3 e 1. Perfeito. Vamos então agora para a questão de número 5. Mecanismo essencial para a perpetuação e diversidade das espécies, que envolve a descrição do desenvolvimento nos diferentes ambientes. Este mecanismo corresponde ao quê? Vamos relembrar aí. Será que é o mecanismo de defesa? Perpetuação já está falando, né? Ambiente, alimentação, reprodução ou mecanismo de locomoção? Essa aí, com certeza, com essa palavrinha aqui, não tem para onde correr, né, gente? Tá mamão com açúcar, gente. Perpetuação já está relacionada ao quê, ó, gente? Alternativa D, reprodução, perpetuação. Colocou o X, mas é a alternativa correta. Joga isso mesmo. Vou até pintar ele aqui para ficar mais fácil, né, para vocês gravarem. Vamos aí. para a última questão. Questão 6. Sim, a nossa última questão. Desenvolvimento do embrião se dá exclusivamente dentro do ovo, em ambiente externo, sem ligação com o corpo da mãe. Este é um tipo de mecanismo de adaptação reprodutiva que ocorre em alguns animais. Estes recebem, portanto, a classificação de quê? A. Ratitas. B. Ovíparos. C. Vivíparos. D. Onívoros. Ou E. Ovovíparos. Ratita está falando de aves que não voam. O onívoro está falando de alimentação, então não está falando disso, né? Exclusivamente dentro do ovo. Olha aqui, gente. Quando ele fala esse conceito aí do desenvolvimento dentro do ovo, ele já está conceituando o quê? A alternativa
B, ovíparos. Esse conceito você já aprendeu desde o 2º ano, tá bom, pessoal? E, para finalizar aí a questão 7, anfíbios e artrópodes, borboletas, apresentam um desenvolvimento do tipo quê? Indireto! Pois o indivíduo nasce com uma característica que vai se diferenciando até a fase adulta, apresentando nesses casos... Complete corretamente. Vamos lá, professora. Alternativa B. Última questão aqui. O polvo mimético apresenta padrões cromáticos e comportamento muito curiosos. Frequentemente muda a orientação dos seus tentáculos, assemelhando-se a alguns animais. As imagens 1, 3 e 5 apresentam o polvo mimetizando, respectivamente, um linguado, peixe-linguado, um peixe-leão e uma serpente marinha. Olha que interessante. As imagens aí, né? Cada imagem dessa representa o que a professora acabou de falar. Prosseguindo aqui, do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada se estabeleceu porque os polvos A. passaram por mutações similares a este organismo. B. resultaram de convergência adaptativa com essas espécies. C. sobreviveram às pressões seletivas com esses comportamentos. D. observaram esses animais com seus nichos ecológicos. E alternativa E. originaram-se do mesmo ancestral que esses animais. Então, a alternativa correta, para a gente não demorar, é a alternativa C. Gabarito. As pressões seletivas. Quando fala de evolução, C. Então, é isso aí, pessoal. Até mais. Até a nossa próxima aula. Beijo grande. Tchau, tchau.